Olá, tudo bom? O tema da nossa reflexão de hoje é sobre o testemunho da nossa chamada. E lá em Atos 1, versículo 8, diz assim, na parte final: E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus fala de sermos suas testemunhas até os confins da terra. E a chamada que recebemos de Deus, ela é de alta responsabilidade. Verdade que muitas vezes nem nos damos conta do privilégio de sermos selecionados pelo Deus eterno para representarmos a presença dele nessa terra. Mas para os que entendem essa realidade e creem nessa verdade da vocação, o êxito é certo. Bom, o Senhor tem nos mostrado que o líder, ele não é uma raça comum, muito pelo contrário, ele é diferenciado. E os filhos de Deus são uma raça eleita. A palavra de Deus fala que somos uma geração eleita, somos escolhidos. Mas alguns, por causa das crises, subestimam a chamada e não assimilam o quanto são honrados por Deus. Claro que a chamada não elimina a nossa humanidade, mas trabalha o homem interior e nos faz santificados por causa daqueles a quem servimos, por causa de Deus. Lembram que Jesus falou em João 17, 19? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ora, se Jesus fez isso, quanto mais nós. E aí você me perguntaria, mas o que fazer para estar cada dia mais limpo? E eu posso te responder pela palavra de Deus que o que nós precisamos fazer é nos conservar como filhos na fé, porque isso é uma tarefa árdua que demonstra um bom testemunho na nossa chamada. Às vezes, nós queremos que alguns até saiam da nossa vida. Queremos que alguns simplesmente sejam retirados e se retirem, mas são exatamente esses que tratam o nosso caráter, porque se nós ouvirmos só aqueles que nos agradam, ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir, nós não seremos tratados no nosso caráter. E a nossa chamada é exatamente conservar os passos de filhos de Deus e edificá-los na rota do reino. Então, nós sabemos que durante a nossa caminhada, alguns vão sair, outros vão voltar e outros não vão voltar também. E é nessa hora que muitos líderes se sentem como se a voz profética deles não tivesse valido a pena, como se não tivesse poder. Mas isso não é verdade. Tudo o que nós semeamos no reino de Deus tem um objetivo. E aquele semeador que sai a semear, ele não tem o poder de dar o crescimento, ele não tem o poder de gerar a vida daquela semente, porque quem gera a vida da semente é Deus, é o Criador. Então não coloque seu foco nos resultados negativos, porque apesar de todas as dificuldades da liderança, nós temos mais motivos para celebrar do que para nos entristecer. Lembrando também aquilo que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 3, o versículo de 3 a 9 diz o seguinte: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Isso é uma pergunta que Paulo nos faz. Se nós estamos andando dessa forma, com inveja, contendas, dissensões, por acaso isso não é carnalidade? Ou porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Sendo ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um?
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nesse texto fica bem claro que quem dá para cada um é o Senhor. Ele diz conforme o Senhor deu a cada um. E também fica muito claro que quem dá o crescimento é o Senhor. Então, hoje nós vemos líderes correndo de um lado para outro, buscando quantidade, números, vidas, buscando edificar o seu próprio altar, a sua própria equipe, engrandecer o seu próprio reino. Mas viver em dissensões, como diz aqui nesse texto de 1 Coríntios 3, do 3 ao 9, se um está dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, e se estamos vivendo nessa competição, nós não estamos reconhecendo quem realmente é o autor e o consumador da nossa fé. Porque esse texto está falando que é Deus quem dá para cada um e também é Ele quem dá o crescimento. Então, o que nós precisamos é dar bom testemunho aos que nos seguem. Porque o nosso foco, ele tem que ser Jesus, ele é Jesus. E o testemunho da nossa chamada é para termos uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Lógico que existem algumas situações que são vexatórias e desejamos que o velho homem muitas vezes assuma o lugar de Jesus. E isso compromete a essência do reino. Quando nós deixamos que o velho homem assuma o controle da nossa vida, isso compromete o reino, porque as pessoas vão olhar para nós e dizer, olha aí o crente, olha aí a líder, olha aí o líder, veja o procedimento, as atitudes, a fala. Nós devemos nos revestir do poder, da autoridade do Senhor Jesus, conservando a vida dele, o caráter dele na nossa vida, para que nós não sejamos insurgidos no laço do maligno, porque o tempo todo o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o nosso testemunho ele é muitíssimo importante na nossa caminhada, porque é ele que vai falar, são as nossas atitudes, não é o nosso discurso no altar, não é o nosso discurso na célula, não é o nosso discurso em qualquer lugar que seja, mas são as nossas atitudes, o nosso procedimento. O nosso testemunho deverá crucificar a nossa carne com as nossas paixões para que a vida de Deus se manifeste em nós. É o que Paulo fala em Romanos 6, versículo 6. Ele fala exatamente sobre isso, para mortificarmos os nossos membros que estão sobre a terra, pois as vossas impurezas, fornicação, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, não é para fazer parte da nossa vida hoje, é no passado, existia no passado, não é para continuarmos andando nessas coisas. Então ele diz exatamente isso, também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso está lá em Colossenses 3, do versículo 5 a 10. E em Romanos 6, o versículo 6 diz exatamente isso, que sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Então nós não podemos mais servir ao pecado, nós não podemos mais andar como no passado, como antigamente, resgatando na nossa vida tudo aquilo que a palavra de Deus abomina. Porque se o nosso testemunho for mantido de pé, teremos a vida de Deus instalada no nosso caráter e garantimos uma vida nova, não só para nós, mas também para as pessoas que nos seguem, porque a vida de Jesus é o que vamos estar desfrutando na nossa vida e também na vida daqueles que estão à nossa volta. Claro que temos nossas lutas, a nossa humanidade. Nunca será escondida a nossa humanidade. As pessoas sempre vão perceber as nossas falhas, porque simplesmente não somos perfeitos. Estamos caminhando, estamos num processo de amadurecimento, de santificação. Mas nós precisamos não deixar que as lutas da nossa alma, que aquilo que está escondido no recanto da nossa alma, venha comprometer o nosso testemunho e venha encobrir o caráter de Cristo na nossa vida. O que tem que acontecer é que a nossa alma, com todas essas debilidades, elas precisam estar protegidas na sombra da cruz, cobertas com o sangue de Jesus Cristo, porque somos revestidos do novo homem. E é isso que importa na direção daqueles que nos ouvem e obedecem à palavra. Nós somos transformados pelo poder do nome de Jesus e não podemos negociar isso. Uma vez que decidimos colocar as vestes novas para viver o testemunho da chamada, como diz a palavra, nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos usar novamente trapos da imundície. Nós precisamos continuar mantendo as nossas vestes limpas, sem mancha, sem mácula. Em Efésios 4, do 21 a 24, diz o seguinte: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Então o novo homem, ele está vestido, ele está coberto, e a veste desse novo homem, aqui a palavra está falando, que é a verdadeira justiça e a santidade. E é com essas vestes que nós precisamos caminhar, com a verdadeira justiça. Qual é a verdadeira justiça? A verdadeira justiça é você ser justificado pelo sangue de Jesus, é ser coberto com o sangue de Jesus, é refletir na nossa vida o caráter de Cristo, é seguir os mesmos passos que Jesus seguiu e lograr êxito na nossa caminhada, porque simplesmente é impossível nós não obtermos êxito se nós estivermos verdadeiramente seguindo princípios, seguindo os passos de Jesus, seguindo os ensinamentos dele para a nossa vida. Todo problema, toda dificuldade que nós temos enfrentado na nossa caminhada é falta de sabedoria em alguma área. Em algum momento nós deixamos de vigiar e de cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Porque se nós estivermos cumprindo princípios, obedecendo mandamentos, certamente prosperaremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê paz. Shalom.